Fala pessoal, então nesse vídeo nós vamos falar sobre a aba de ferramentas aqui do Revit. Eu vou explicar cada aba dessas aqui, do que se trata, o que nós temos de ferramentas e funções em cada uma dessas abas. Para começar, eu vou subdividir essas abas nessas 5 primeiras aqui, que são abas que eu vou chamar de abas de modelagem, que são onde nós temos ferramentas realmente para criar o projeto. Depois nós temos aqui algumas abas mais relacionadas a configurações, detalhamento, enfim, que aí a gente vai passar também na sequência. E depois aqui abas de plugins, tá? Que são abas adicionais que talvez não esteja aparecendo para vocês essa aba, provavelmente não vão estar aparecendo. E por último a aba modificar, que é uma aba, vamos dizer assim, que ela se personaliza de acordo com o comando que está ativo. Tá? Então, começando nas abas de modelagem, nós temos a primeira aqui, que é a aba de arquitetura. Na aba de arquitetura, nós temos então as ferramentas para modelagem dos elementos arquitetônicos, começando por paredes, portas e janelas, componentes, que é uma aba para inserção de mobiliários ou qualquer outro tipo de família que a gente vai inserir no projeto, tá? Aqui a gente tem vegetação, por exemplo. Enfim, é uma aba é uma ferramenta relativamente genérica, tá? Temos aqui um elemento de coluna, temos a ferramenta de telhado, forro, piso, é, elementos para fachadas e brises, por exemplo, que são esses detalhamentos de sistema cortina. Temos aqui a parte de guarda-corpo, rampas e escadas. E aqui a parte que ele chama de modelo, mas são elementos um pouco mais genéricos, inclusive vai se repetir em outras abas, depois a gente vê com mais detalhes. Uma aba bem importante do setor de arquitetura aqui, que é a parte de controle de ambientes e áreas. Tá? É uma ferramenta bem legal do Revit, a gente vai passar por isso durante o desenvolver do projeto. E aqui, por fim, uma aba que se repete também, um trecho aqui, um setor que se repete em outras abas, que é essa parte de aberturas, eixos e planos de trabalho. Tá? Isso aqui são ferramentas relacionadas com o modo com que a gente vai inserir algumas ferramentas. Não vou especificar muito agora. O mais importante é essa parte inicial, onde a gente encontra as ferramentas realmente de inserção, de modelagem do nosso projeto. Na sequência, nós temos para a estrutura, então notem que aqui algumas das abas se repetem, como eu comentei, né? A parte de abertura, linhas de modelo, até a própria parte de inserção de componente se repete aqui na parte de estrutura, mas nós temos elementos novos. A gente pode inserir aqui, através dessa aba, vigas, paredes de concreto, paredes estruturais, coluna, que agora se trata de pilares estruturais, por exemplo, da mesma forma que piso, nós também tínhamos aqui na aba de arquitetura. Ele se repete aqui na parte estrutural, então, para a gente modelar lajes, por exemplo, temos alguns sistemas estruturais aqui, e aqui entrando numa parte um pouco mais de detalhamento com parte de conexões para estruturas metálicas, detalhamento de ferragem, armaduras, e uma parte interessante também, um setor específico aqui para fundações. Não se confundam, aqui ele chama de laje, esse aqui é uma laje para fundação, então seria o que a gente contrata como radier. A gente praticamente não utiliza esse comando, sempre que a gente for tratar de laje para o Revit, ele vai entrar aqui no comando do piso estrutural, tá? Então aqui já é uma dica para a gente não confundir quando a gente for modelar. Depois nós temos aqui algumas abas que a gente acaba não utilizando tanto, que é para detalhamento de aço e estruturas pré-moldadas. E a última aba de modelagem, uma aba bem importante aqui, que é a modelagem de sistemas. Então, aqui nós podemos subdividir em 3 sistemas que o Revit trabalha. Primeiro é o sistema mecânico ou de ar-condicionado, vamos chamar assim. O segundo, que é o sistema de hidráulica e tubulação. E o terceiro, que é o sistema elétrico. Aqui, aqui para mim o sistema elétrico está meio compactado, então eu tenho que clicar na setinha aqui para que ele abra essa bandeja com as ferramentas. Mas se a gente for trabalhar com a parte elétrica mais frequentemente, nós podemos substituir. E é só clicar e arrastar aqui para onde a gente quiser, que ele reorganiza o nosso navegador aqui de ferramentas da forma que a gente preferir, de acordo com a frequência de uso das nossas ferramentas. Eu vou voltar aqui então para ficar da forma inicial. E essa parte de sistemas, vamos chamar assim, se divide basicamente
em elementos de traçado, então aqui temos dutos e conexões, por exemplo, que vai se repetir aqui para a parte de tubulações com os tubos, e na parte de elétrica com bandeja de cabos e conduítes. E aí nós temos a parte também de equipamentos. Então, aqui, por exemplo, na parte mecânica, temos os equipamentos mecânicos, que vai ser, por exemplo, uma condensadora, uma evaporadora de ar-condicionado. Temos a parte de equipamentos hidráulicos, aqui na parte de hidráulica, onde a gente vai entrar com um vaso, uma pia, por exemplo. E na parte, o mesmo para a parte elétrica, onde a gente entra aqui com dispositivos e luminárias, tá? Só tentando aqui dar um panorama geral dessa aba. E aqui também temos de novo repetindo a parte de componentes e planos de trabalho. Com isso, eu acho que eu falei de forma resumida todos os elementos dessas abas de modelagem e agora a gente parte para as abas que já não trabalham tão diretamente com a modelagem, elas vão trabalhar mais com elementos acessórios ao nosso desenvolvimento do projeto. Por exemplo, aqui na aba Inserir, onde nós vamos trazer todas as informações externas para o nosso projeto. Por exemplo, se nós quisermos vincular um outro arquivo de Revit para a gente trabalhar em cima, se a gente quiser trabalhar com um arquivo IFC para a gente compatibilizar projetos, se nós formos utilizar um arquivo em CAD como referência, então tudo que nós formos trazer externo para trabalhar no nosso projeto no Revit vai estar aqui nessa aba Inserir. A aba Inserir, notem que ela tem alguns elementos repetidos. Por exemplo, eu falei do vínculo de arquivo CAD, mas nós temos também aqui importar CAD. A diferença disso é que quando a gente vincula, e aqui a gente tem todos os elementos que podem ser vinculados ao Revit, nós vinculamos o caminho do arquivo. Então, sempre que a gente atualizar, por exemplo, o nosso arquivo no CAD e ele estiver vinculado no Revit, o Revit vai capturar essa atualização do arquivo e automaticamente atualizar aqui no Revit. Enquanto que um elemento que foi importado, ele vem de forma fixa. É como se nós trouxéssemos uma imagem, uma captura do momento que a gente importou aquele arquivo e ele vai ficar fixo daquela forma. Tá? Então, essa é a diferença. A gente costuma trabalhar prioritariamente com elementos vinculados, que fica uma forma mais fácil de a gente atualizar esse arquivo aqui no Revit, mas em alguns casos a importação é bem útil. Tá? Por último, nós temos aqui nessa aba a parte de inserção de famílias, quando a gente quiser trazer famílias que não estão carregadas ainda no nosso projeto. Então, por exemplo, um mobiliário ou uma anotação que a gente não tem, a gente pode vir aqui e inserir através do arquivo ou através da nuvem. E eu acho que, de forma geral, nós falamos da aba inserir. E na sequência, nós temos aqui então a aba anotar, uma aba bem importante que a gente utiliza bastante. Então, nós temos aqui tradicionalmente as cotas. Então, todos os tipos de cota, raio, diâmetro, inclinação de ponto, tudo isso a gente vai encontrar na aba Anotar. Temos aqui alguns elementos de detalhes, se a gente quiser fazer rachuras, quiser incluir linhas, nuvem de revisão, também vai estar aqui na aba Anotar. Ferramentas de texto, identificadores. Isso aqui nós vamos ter provavelmente uma aula específica falando desse setor, tá? Mas o Revit trabalha com essa ferramenta de identificadores, por exemplo, para tags de portas, janelas, né? Então ele já trabalha de forma automatizada. E aqui algumas outras ferramentas e símbolos um pouco menos utilizados, pelo menos por nós aqui, mas para alguns casos, para legendas, a gente pode utilizar essa ferramenta de preenchimento de cores, e aqui detalhamentos de escadas, enfim, a gente vai passar por isso de forma mais detalhada futuramente, tá? Então, de forma geral, tudo que a gente pensar que vai precisar anotar no projeto, detalhar o projeto, vai estar na aba de anotar, tá? Da mesma forma, se a gente quiser fazer análises no nosso projeto, é uma aba que a gente não utiliza tanto, tá? Mas aqui eu até vou passar ela bem rápido para análises estruturais, análises de volumetria, análises térmicas, de energia. Vejam que aqui tem a parte repetida até que a gente falou aqui da anotação de preenchimento de cores. Então, análises de rota de fuga, isso aqui é bem interessante, a gente pode fazer um exemplo futuramente. Tudo que a gente precisar fazer análises no Revit vai estar na aba, obviamente, de analisar, uma aba pouco utilizada por nós, então vou passar rápido por ela. E aí a gente cai na aba chamada Massa e Terreno. Essa é uma aba que a gente vai ver bastante quando nós formos trabalhar com topografia. Todas as ferramentas de topografia estão guardadas aqui.
Temos também uma parte de modelagem de massa. Isso aqui é uma parte nós não vamos abordar no nosso curso, mas quando a gente fala de concepção arquitetônica, estudos de volumetria, estudos de massa para estudos de viabilidade, por exemplo, essa tem algumas ferramentas guardadas nessa região. Depois nós viemos aqui para a aba colaborar. Aqui temos funções para trabalho colaborativo no Revit, trabalho simultâneo e trabalho com elementos vinculados. É uma aba que a gente vai falar bem pouco também, a gente utiliza ela, pelo menos internamente, a gente utiliza ela muito pouco, tá? Mas quando trabalha-se com trabalho colaborativo, em tempo real, por exemplo, a parte de worksets é muito utilizada. E aqui a parte quando a gente trabalha com elementos vinculados, se a gente quiser trazer informações de elementos vinculados para dentro do nosso modelo. Aí nós chegamos na aba Vista, de novo, uma aba muito importante, e aqui tudo que nós precisamos, tanto para controle de visibilidade do nosso projeto, aqui parte de representação, parte de renderização, tá nessa bandejinha. E aqui uma aba bem importante para criação de vistas. Então, sempre que a gente quiser criar um novo corte, criar uma nova planta, criar tabelas, tudo que o Revit entende como vista, como que a gente inclusive vê aqui no nosso navegador de projeto, tudo, basicamente tudo que a gente quiser criar novo aqui no navegador de projeto, inclusive para a criação de folhas, vai estar guardado aqui na aba Vista. Temos aqui também algumas ferramentas para organização da nossa área de trabalho. Então, por exemplo, se nós formos trabalhar aqui com duas vistas junto, nós podemos ter abas separadas, mas nós também podemos ter uma vista lado a lado dessas abas e voltar aqui para abas individuais, né? Então, esse controle está aqui na aba de janelas. Temos aqui também algumas opções para controle da nossa interface aqui. Então, se por exemplo, ocasionalmente você fechar uma dessas abas, a gente pode vir simplesmente aqui na aba Vista e abrir de novo o nosso navegador de projeto e a nossa aba de propriedades, tá? Temos aqui também algumas outras abas que a gente pode abrir e fechar. Por exemplo, se eu quiser ocultar, se a gente não for trabalhar com worksets mesmo e quiser ocultar aquele workset lá embaixo, então aqui nós temos algumas ferramentas de controle. Temos também a opção de editar os nossos atalhos de teclado. A gente acessa por aqui. Mais para frente a gente vai falar disso daqui. E temos a opção de controlar a organização do nosso navegador de projeto. Isso também a gente vai falar futuramente, tá? Na sequência, nós temos então aqui a aba Gerenciar, que é uma aba onde nós fazemos a configuração geral do nosso projeto. Então, são elementos aqui de controle de materiais, modelos de representação, temos aqui parâmetros, uma parte bem interessante sobre parâmetros, algumas configurações gerais de projeto para a parte estrutural, para a parte mecânica, hidráulica e elétrica. Aqui controles de linhas, enfim, de representação, controles gerais, tá? No decorrer, conforme a nossa necessidade, nós vamos passar mais avançados nessa parte. Localização do projeto é para a gente fazer o georreferenciamento e alinhamento de norte, do sol, para fazer a simulação de insolação no projeto. Aqui temos uma aba para opções de desenho, então quando a gente vai trabalhar com mais de uma simulação de layout, por exemplo, para apresentar para o cliente, então a gente pode controlar por aqui. Estudos generativos e uma parte aqui mais de gerenciamento aqui até se repete com algumas coisas que a gente já falou. Uma parte interessante aqui é gestão de fases. Então, fases é se a gente quiser fazer um projeto demolido e a construir, por exemplo, com detalhes. Aqui tem toda a parte de configuração dessa representação, tá? A gente não vai falar muito disso nesse curso, mas talvez em um curso mais avançado isso possa aparecer. E por último, o Dynamo, que é o programador visual do Revit para fazer funções personalizadas, vamos chamar assim. Na sequência, nós temos aqui nossas abas de plugins, tá? Essa região aqui onde ficam guardados tanto complementos, alguns plugins a gente baixa, por exemplo, esse Easy Join, que é um plugin para unir automaticamente alguns elementos, ele vem aqui para a aba de complementos, junto com alguns elementos aqui que já vão vir assim com o Revit, tá?
Além disso, nós temos abas de plugins à parte, que nós temos abas específicas para plugins. Por exemplo, o ConstruFlow, que é uma plataforma para comunicação de projetos que nós utilizamos aqui na Host. O Groots, que é todo um conjunto de ferramentas aqui que nós utilizamos especialmente para... Aqui nem está habilitado o plugin, que a gente utiliza especialmente para emissão do projeto, então exportar DWG, PDF, enfim, todos esses detalhes. Provavelmente ao final do curso nós vamos falar disso com mais detalhes. E o recap aqui, que é para trabalho com nuvem de pontos. E a nossa última aba aqui, então, a aba modificar, que é a aba que, como eu falei, é uma aba que se personaliza. É uma aba que a gente trabalha bastante. Vocês vão ver que em alguns momentos é, a gente cai automaticamente até aqui nessa aba, tá? Por questão de quando a gente ativa o comando, ele vem diretamente para cá. Então nós temos aqui, por exemplo, comandos de área de transferência, né? Copiar, colar, recortar, enfim. Controles de geometria, como eu falei, unir geometria, é uma aba um pouco menos utilizada, mas que tem umas ferramentas bem interessantes. E aqui uma aba bem importante, que é aqui sim, onde ficam nossas ferramentas de edição mais comum. Então, se a gente precisa mover um elemento, copiar um elemento, rotacionar, aqui fica o trim, o espelhar, várias ferramentas assim de trabalho que a gente vai utilizando no decorrer do projeto, tá? E a gente vai passando por elas mais para frente, ficam guardadas aqui nessa bandejinha. Temos aqui também ferramentas de criação de grupos, que a gente vai provavelmente falar disso mais para frente, talvez, mas elas ficam guardadas aqui. E para concluir, como eu falei, a aba modificar, ela vai se personalizando de acordo com a ferramenta que a gente aciona. Então, por exemplo, se eu vier aqui na ferramenta parede, vejam que quando eu clico, ele já abre automaticamente essa aba que agora está verde, modificar para inserção de parede. E além dos elementos que a gente já comentou aqui de modificar, mover, rotacionar e copiar, ele criou toda essa aba aqui de desenho, modos de inserção e algumas configurações dos elementos, tá? Isso aqui a gente vai falar mais especificamente quando a gente for realmente modelar, mas para cada elemento que nós vamos inserir, a aba modificar aqui vem diferente agora para, por exemplo, colocação de porta. Se eu vier aqui na janela, ele abre a colocação de janela. Então ele vai personalizando a aba modificar de acordo com a ferramenta que a gente está ativa. Isso vale também para essa aba, essa segunda linha aqui. Vejam que quando eu aciono o comando parede, ele já vem aqui modificar parede, ele fica verde, inclusive junto com a aba modificar, contendo algumas configurações para a gente inserir a parede. Vou dar um ESC aqui agora para fechar e ele volta para a nossa aba de arquitetura, nossa aba inicial. E com isso a gente encerra então aqui toda essa parte da nossa aba de ferramentas. Eu acho que eu falei bastante sobre isso. Inclusive, eu acho que vou interromper esse vídeo por aqui. E no próximo vídeo, aí sim, a gente fala sobre essa área de trabalho, onde nós vamos realmente desenvolver nosso projeto. Beleza, pessoal? Então, agradeço mais uma vez. Até a próxima.